Olá, crianças! Tudo bem? Então, hoje a gente vai começar nossa segunda-feira, começando com o pé direito nossa semana, né? E vamos continuar falando sobre verbos na aula de hoje, tá? Mas hoje a gente vai aprender como conjugá-los e como colocá-los em frases, belezinha? Então, aula de língua portuguesa do dia 17/8. E a gente vai falar agora sobre verbos. Prestem atenção no vidinho que eu preparei para vocês, para a gente retomar o que são verbos e entender as conjugações, como elas funcionam. Depois a gente vai ver o que está na página 22 do livro didático. Belezinha? Então prestem atenção. Então, crianças, agora a gente vai lembrar do que são verbos. Então, os verbos, eles podem ser verbos de ação, né? Que são coisas que a gente faz, tá? Que podem ser correr, andar, pular, brincar, etc, tá? Estudar. Temos os verbos de estado, que podem ser, estar, tá? Que é a forma como algo está ou a forma como algo fica, tá? Fenômeno da natureza, que pode ser chover, que está chovendo nesse momento, nevar, ventar, tá? São todos verbos referentes a fenômeno da natureza. Belezinha? Mas os verbos, eles não aparecem só assim, porque a gente tá vendo aqui que todos os verbos terminam ou em ar, ou em er, ou em ir, tá? Que são as três conjugações que a gente aprendeu na aula passada. Mas os verbos, eles podem apresentar uma modificação, dependendo do tempo, dependendo do tempo, da pessoa e do número. O que seria isso, será? Essa variação. Então, vamos pensar primeiro nas pessoas, tá? E junto com as pessoas, o número. Então, a gente já viu que as coisas podem ser no singular ou no plural, né? Substantivos podem ser assim, adjetivos, tá? Então, o verbo é a mesma coisa, eles podem aparecer em frases no singular ou no plural. Isso, então, é o número, tá? Então, existe a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa do singular. Então, vou colocar aqui singular. E existe a primeira, a segunda e a terceira pessoa do plural. E isso faz com que os verbos mudem. Na primeira pessoa do singular, o verbo vai ser um. Na primeira pessoa do plural, o verbo vai ser outro, tá? Então, o verbo se modifica conforme a pessoa e conforme o número, singular ou plural, tá? Então, a pessoa é sempre isso: primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa do singular, ou primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa do plural. Agora a gente vai identificar quem são essas pessoas que eu tô falando, tá? Então, primeira pessoa, quem é? O eu, tá? Eu, primeira pessoa do singular. Segunda pessoa do singular é o tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela, tá? Primeira pessoa agora do plural, nós. Segunda pessoa do plural é vós. Terceira pessoa do plural é eles ou elas, tá? Então, já definimos quem são as pessoas que fazem com que o verbo se modifique. E agora, tempo. O que será que é isso? Então, vamos ver aqui. Tempo. Nas frases, o verbo pode aparecer em vários tempos.
A gente vai começar agora no 5º ano a entender primeiro o passado, o presente e o futuro, tá? Então, o passado é o ontem, tá? O presente é o agora e o futuro é o que vai ser ainda, tá? Então, vamos ver como fica um verbo conjugado. Então, qual verbo a gente vai escolher? Eu vou escolher aqui o verbo estudar, tá? Então, aqui nesse caso, estudar, quando ele apresenta o AR no final, ele está no infinitivo, tá? Só para vocês lembrarem. Infinitivo, tá? Estudar. E agora a gente vai passar ele para a forma conjugada. E a gente vai conjugar ele nos 3 tempos, para a gente ver como ele se modifica, e nas 3 pessoas do singular e 3 pessoas do plural, tá? Vamos ver como é que fica? Então, aqui. Primeira pessoa do singular no passado. Então, a gente vai fazer passado, tudo primeiro, depois tudo, presente, tudo futuro, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, eu estudei. Tu estudaste. E ele estudou, tá? Eu vou falar só o ele pra gente não confundir, tá bom? Agora a gente vai pro plural. Então, nós estudamos. Vós estudastes. E eles estudaram, tá? Então, passado, AM no final, tá? Belezinha? Opa, não deu pra ver. Passado, AM no final, tá bom? Então, agora, vamos fazer o presente. Então, eu estudo. Tu estudas. Ele estuda. Nós estudamos. Vós estudais. E eles estudam, tá? No presente, em todas as pessoas do singular e do plural, tá? E agora o futuro. O futuro a gente não usa muito na hora da oralidade. Então, normalmente a gente fala, vai estudar, tá? Ou ele vai estudar, eles vão estudar, tá? Às vezes a gente fala assim na oralidade, mas na hora da escrita, principalmente em escritas mais formais, a gente tem que saber conjugar um verbo no futuro, tá? Então, singular, primeira pessoa. Eu estudarei. Tu estudarás. Ele estudará, tá? Agora no plural. Nós estudaremos. Vós estudareis. E eles estudarão. Lembrem-se, tá? Passado, estudaram, tá? Estudaram com AM, tá? No passado. E no futuro, é estudarão, tá? Com ão no final, tá? Não esqueçam disso, belezinha? Então, vocês podem pausar o vídeo aí
e copiar isso no caderno, quem quiser, tá? Para não esquecer. Beleza? Então, vocês podem observar que o verbo estudar, que estava no infinitivo, foi conjugado nas 3 pessoas do singular e do plural, no passado, no presente e no futuro. Então, o verbo pode variar conforme o tempo, a pessoa e o número. E na próxima aula vocês vão aprender como o verbo varia conforme o modo, tá bom? Então, agora que vocês já viram o vídeo, já entenderam como funciona a conjugação de verbos, a gente vai ver o que está na apostila na página 22, tá? Então, os verbos são os únicos vocábulos do idioma que recebem uma terminação própria para indicar tempo. Então, observe. Eu assisti ao espetáculo, então isso está no passado. Eu assisto ao espetáculo, está no presente. Eu assistirei ao espetáculo, está no futuro. Além de denotar tempo, um verbo também indica a pessoa. Observe. Eu assisti ao espetáculo, então está na primeira pessoa do singular. Tu assiste ao espetáculo, segunda pessoa do singular. Ele assistiu ao espetáculo, terceira pessoa do singular. Então, um verbo pode estar conjugado, então pode ter uma modificação dos radicais conforme as pessoas, conforme o tempo e conforme o número, tá? Que a gente viu no vídeo. Pode ter essa diferença. Ou pode estar no infinitivo. Então, o infinitivo é como se fosse o nome de um verbo, independente do tempo, ou da pessoa, ou do número, tá? Então, quando ele termina com as 3 conjugações que a gente viu na aula passada, ar, e ir, tá? Então, o verbo assisto, que está aí na segunda frase, eu assisto ao espetáculo, vem do verbo assistir, no infinitivo. Então, as formas conjugadas desse verbo assistir é assistir, assistiremos, assisto, todos os verbos referentes a assistir. Conjugar um verbo significa indicá-lo no tempo e na pessoa em que se deseja, tá? Então, vamos ver o exemplo a seguir, ainda com o verbo assistir. Então, temos no singular e no plural, tá? O eu, tu e o ele. E o nós, vós e eles, tá? Então, passado, presente e futuro. Passado ontem, presente agora, futuro amanhã. Lembrando. Então, eu na primeira pessoa. Então, vamos começar com o passado. Eu assisti, tu assistes, tu assiste, ele assistiu, nós assistimos, vós assististes, eles assistiram. Agora, no presente. Eu assisto, tu assistes, ele assiste, nós assistimos, vós assistis, eles assistem. E no futuro, eu assistirei, tu assistirás, ele assistirá, nós assistiremos, vós assistireis e eles assistirão. Lembrando, vejam a diferença da terceira pessoa do plural no passado e no futuro. No passado, assistiram com AM. No futuro, assistirão com A, O e tio. Tá? Não se esqueçam disso. Se vocês escreverem, eles assistirão com A, O, significa que é no futuro. Se vocês escreverem, eles assistiram com a AM, é passado, tá? Não esqueçam, não confundam. E como atividade disso, vocês vão fazer a questão 4 das atividades complementares, tá? Que tá lá na página 221. Só isso hoje, belezinha? Que a gente vai ter mais atividades sobre verbos. Um beijo e até mais!